Proseando e ouvindo música, também se aprende. 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 Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ana Caúz e hoje muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez no Proseando e Ouvindo Música. Esse programa tem um oferecimento do Instituto História de Sonhos. Olha, gente, vocês vão perceber uma leve mudança no programa de hoje e é fantástico o que vai acontecer. Sim, eu e o Guilherme Zacura ganhamos aí uma força que vem de Cláudia Araújo. Cláudia vai estar integralizando a nossa equipe na Rádio Barreirinha com o programa Proseando e Ouvindo Música. E isso é fantástico, porque nós estamos unindo força a uma grande comunicadora. Ela que tem uma experiência gigantesca já em programação, tanto de rádio quanto de TV. Vocês já devem acompanhar ela em outras grades aqui da própria emissora. Quero agradecer a participação da Cláudia e quero, inclusive, dizer para vocês que o Proseando e Ouvindo Música, ele é feito para a gente aprender. Já quero aproveitar para deixar aqui para vocês um convite todo especial, hein? No mês de dezembro, a editora História de Sonhos estará lançando presencialmente, no próximo dia 16, o livro O Clima de Felicidade que Esperamos, do autor José Cândido de Freitas. Olha, corre para o Instagram da editora História de Sonhos para que você possa saber a localização e, inclusive, confirmar a sua presença. E janeiro é a vez dele, hein, gente? Janeiro tá chegando, finalzinho de janeiro, dia 25, lançamento do livro O Contador de Histórias, livro físico. Vale muito a pena e eu quero todos vocês lá comigo em Santa Cruz do Rio Pardo. Já fica aqui, né? Esse convite todo especial para vocês desses dois eventos maravilhosos que vão acontecer nos próximos 60 dias. Acompanhe a nossa programação e já sabe, né? Proseando e ouvindo música também se aprende. Manda lá, Guilherme Zacura. Muito boa noite a todos os componentes da nossa equipe. E boa noite também, queridos ouvintes da Rádio Barreirinha. Antes de iniciarmos a nossa programação de hoje, eu quero orgulhosamente apresentar a todos vocês a nossa nova companheira de trabalho, a professora Cláudia Araújo. A Cláudia é uma pessoa culta, alegre e com excelente experiência em comunicação no rádio e na televisão, inclusive. Estou certo de que vocês gostarão de interagir com ela. A partir dessa data, então, ela será a entrevistadora do Proseando e Ouvindo Música Também Se Aprende. E temos ainda outras duas alterações que vão ocorrer. A primeira diz respeito à duração, que agora será de apenas 1 hora. E a segunda é quanto à data e o horário da apresentação, que agora passará a ser feita em dias distintos. Mas sempre obedecendo. Pode falar, Cláudia. Pode terminar, que depois eu falo, Guilherme. Mas eu não tenho essa data aqui, horário. Certo, nós ainda não sabemos, né? Está para definir a nova data. Tá, bom. Então, o novo horário e as datas de apresentação ainda vão ser definidos. A Rádio Barreirinha tem uma boa audiência pelo público brasileiro e o novo horário permitirá assimilar tanto a audiência dos brazucas espalhados pela Europa
como a dos brasileiros que ainda estão em sua terra natal. Guilherme, boa noite. E boa noite também aos ouvintes do programa Proseando e Ouvindo Música, Também Se Aprende. É uma honra participar com você que já tem uma larga experiência, né, que através da Rádio Barreirinha leva todo o seu conhecimento para as pessoas que nos acompanham aqui no Brasil e também em Portugal, na França, que a gente sabe da audiência que tem essa rádio. Então, é com muita honra que minha participação, humilde participação, mas eu espero agradar a todos, e estou aqui, não sei por quanto tempo, né? A gente está aqui para substituindo, vamos dizer, a nossa amiga Ana, mas eu espero que vocês fiquem contentes com a minha presença aqui, e estou aqui para somar. Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa prosa semanal, Cláudia, eu quero pedir licença para falar uma vez mais do lançamento do e-book sobre o livro Relato que eu escrevi e já está disponibilizado para ser adquirido na internet. A obra, que se chama O Contador de Histórias, na verdade é um compilado verídico das minhas experiências, juntamente com meu pai, em muitas expedições pelo Pantanal do Mato Grosso e pela floresta amazônica aqui no Brasil. Neste trabalho de aproximadamente 350 páginas, com dezenas de fotos coloridas, eu descrevo também episódios marcantes da história de vida dos meus pais, para que os leitores conheçam um pouco do universo onde eu fui criado. E como nos anos 2000, eu tive de residir sozinho na América por 5 longos anos, trabalhando como marceneiro para estudar meus filhos, e sem sequer poder voltar para o Brasil, meu livro também narra os episódios mais emblemáticos desta minha experiência no exterior. Isso aí, e vale a pena conferir esse e-book que está disponível para todos. Então, vamos conhecer um pouco dessas aventuras aí por aí afora, que vale muito a pena conhecer. E agora, nós vamos começar o programa, vamos ouvir a vinheta do programa, e vamos lá, Guilherme. Proseando e ouvindo música, também se aprende. 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 Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá. Apresentaremos agora as respostas para as 5 primeiras perguntas de um total de 10 que recebemos a respeito das serpentes venenosas do Brasil. Antes de dar as respostas, eu devo lembrar a todos que por mais de 4 décadas eu fui fornecedor de serpentes venenosas ao Instituto Butantan, em São Paulo. E eu poderia, inclusive, identificar qualquer serpente peçonhenta da fauna brasileira. Como um aventureiro que eu sou, e por acampar em lugares inóspitos, eu sempre gostei de estudar sobre o tema. E para minha própria segurança, esse conhecimento sempre considerei que foi muito útil. Mas na Rádio Barreirinha, nós recebemos nesse programa questionamentos sobre ofídeos de outros países. Por isso, embora minhas respostas estejam corretas, estou seguro disso,
eu devo admitir que tive de ir pesquisar para responder algumas delas, porque o assunto ele é instigante e nós recebemos perguntas sobre serpentes praticamente do mundo todo. Nossa, que interessante, né, Guilherme? Então, nós vamos começar a primeira dúvida que foi enviada pela ouvinte Lídia Campos, da cidade de Atibaia, do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Que ela te pergunta: qual a serpente mais venenosa do Brasil, Guilherme? Vamos lá. Seguramente, eu diria para a Lídia que a serpente mais venenosa do Brasil é a surucucu, que é bastante comum na floresta amazônica, mas ainda pode também ser encontrada em algumas poucas áreas da Mata Atlântica. Quando adulta, essa temível serpente pode atingir 3 metros de comprimento, o que para uma cobra venenosa é um porte enorme. Na Ásia existe uma cobra chamada cobra-rei, que tem um porte semelhante, e que lá é reconhecida como a cobra mais venenosa da Ásia, nem tanto pelo tipo de veneno especificamente, mas pela quantidade de veneno. Devido ao seu tamanho avantajado, a nossa surucucu pode inocular em sua presa, que ela estiver abatendo para se alimentar dela, ou em uma vítima acidental, por exemplo, a quantidade de veneno correspondente ao de 40 cascavéis. O antídoto para a picada é o soro antilaquético. Eu devo informar que o seu veneno não tem... como é que eu chamaria? Toxicidade? Isso, uma toxicidade maior do que o veneno de uma jararaca, por exemplo, entendeu? Não é esse o caso. Mas, na verdade, o risco maior de você sofrer um acidente com uma serpente dessa está exatamente pelo porte da serpente. Então, ela injeta uma quantidade muito grande de veneno que causa um estrago tremendo no físico da pessoa que foi vitimada por ele. Certo. Bom, agora, Guilherme, não. A segunda dúvida que nos chegou foi levantada por Marcelo Tavares, que é morador do estado de Rondônia, porém, ele não nos informou o município. E ele quer saber o seguinte: há serpentes venenosas na Europa e o que você pode contar sobre elas? Vamos lá. É o Marcelo que ele quer saber, porque esse questionamento se realmente existe serpentes venenosas na Europa, né? E o que você pode nos contar sobre essas serpentes? Sim. Minuto. Na verdade, acho que serpente existe no mundo todo, não é? E não é na Europa também não seria diferente, não é isso, Guilherme? Exatamente, Quanto mais desenvolvido for um país, quanto mais urbano ele for, isso vai diminuindo a presença de serpentes, é claro. E o Brasil, como tem áreas ainda de florestas, né, a incidência é maior. Na Ásia, naqueles países como o Vietnã, o Laos, a Tailândia, que tem bastante floresta em pé ainda, e você encontra uma presença maior do que na Europa, é claro, né? Mas a Europa tem serpentes venenosas, sim, claro. Olha, Marcelo, a Europa, principalmente Portugal, Espanha, França e a Itália, acusam a presença de duas serpentes venenosas, a víbora áspide e a víbora de Seoane. O Seoane escreve com S, S-E-O-A-N-E, Seoane. A víbora áspide e a víbora de Seoane marcam presença em toda a Europa, principalmente nesses países que eu mencionei. Essa segunda, a víbora de Seoane, inclusive, habita também o Reino Unido e parte da Rússia. Eu devo dizer que na Ásia, a incidência de serpente venenosa é muito maior que na Europa, como eu já afirmei, né?
Sim. Agora, Cláudia, peço para o pessoal da técnica para que ponha para rodar o samba. Menina, o que foi o baque? E aí, vamos lá, a técnica aí, vamos colocar este samba muito bonito, que é Menina, o que foi o baque? Exatamente. Menina, o que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. Menina, o que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. Menina, o que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. Menina, o que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. No dia em que eu for me embora, colega, dê meus recados. Eu volto por essas horas, quero ver se foram dados. E diga ao seu Joaquim que hoje em dia é mesmo assim. Ó, e diga pra seu Mané que o negócio tá de pé. E diga pra seu Francisco que não corra muito risco. Ó, e diga ao seu Isidoro que eu não rio, mas não choro. Menino, que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. Menino, que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. E diga para as candongas que não venham comilongas. E diga para as branquelas, também vou pensando nelas. Principalmente, colega, você diga ao seu abóbora que o que me falta na ida, na volta vai ter de sobra. Eu vou devendo singela e volto pagando na dobra. Menino, que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. Menino, que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. E diga para as candongas que não venham comilongas. E diga para as branquelas, também vou pensando nelas. Principalmente, colega, você diga ao seu abóbora que o que me falta na ida, na volta vai ter de sobra. Eu vou devendo singela e volto pagando na dobra. Menino, que foi o baque? Foi o pau que matou a cobra. Proseando e ouvindo música, também se aprende. 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 Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência. Somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência. Somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá. Agora, Guilherme, a terceira questão foi formulada por Emanuela Albuquerque, da cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo. Ela te pergunta: como tirar veneno de uma serpente sem matá-la? Bom, veja que este é um trabalho bastante perigoso, Emanuela, e deve ser executado apenas por técnicos que manuseiam as cobras diariamente em um serpentário. E ainda assim, eles o fazem usando equipamentos de proteção. Mas, basicamente, eles sujeitam a serpente usando um gancho metálico e depois a dominam, segurando pela nuca. Então, a serpente é posta num lugar seguro, no chão, e aí ele comprime a cabeça da serpente com um gancho metálico que tem um cabo de madeira. E submete essa serpente por alguns segundos ali. Enquanto ela não acha um jeito de escapar, ele habilmente vai com a mão e a segura pela nuca, usando os dedos, o indicador e o polegar.
A mandíbula da serpente é então forçada contra a borda de um becker de vidro. O becker é um frasco de laboratório semelhante a um copo baixo. E quando as presas são expostas no lado interno do becker, pela força que ele faz calcando a nuca da serpente, as presas são expostas do lado interno do becker. E devido à pressão dos dedos do profissional, o veneno sai pelas extremidades das presas, que na verdade são como duas agulhas que conduzem a toxina. Vale dizer que este processo fere a boca da serpente, impossibilitando inclusive de se alimentar normalmente por algumas semanas. Então o veneno só pode ser coletado a cada 90 dias, ainda que em 15 dias já tenha sido reposto pelo organismo do animal, mas tem que esperar 3 meses para a cobra ficar hábil para se alimentar novamente, porque ela se alimenta pela boca, o processo machuca. Essa é a razão pela qual o Instituto pede que nós, fornecedores de serpentes, nos empenhemos em fornecer outros animais, porque eles têm lá no serpentário bastante animais para fazer a coleta do veneno e dar prosseguimento ao processo de desenvolver o soro. Mas acontece que o ato de coletar, descrito como eu fiz, ele machuca o animal, então ele tem que esperar mais 90 dias. Pega uma segunda serpente, coleta o veneno dela para desenvolver o soro e esperar mais 90 dias. Então, por isso, precisa sempre de reposição de serpentes. Chega uma hora que a serpente vai ficando tão debilitada que ela não serve, ela tem que ser descartada. Então, o Instituto sempre carece do fornecimento de novos animais pelos fornecedores dos quais eu sou um deles. Nossa, mas Guilherme, então eu como sou também, vamos dizer, leiga no assunto, não entendo nada, e os ouvintes também podem fazer esse questionamento, pensando que qualquer pessoa pode fazer um trabalho desse. Não é, exige técnica, não é? Exige técnica, conhecimento e habilidade, porque o risco é muito grande da cobra se agitar e picar a pessoa, entendeu? E para trabalhar com isso no Butantã, obviamente isso acontece próximo do Hospital Vital Brasil, que fica lá dentro, que é um hospital especializado em atendimento de acidentes ofídicos, né? Se você fizer na tua cidade, é uma temeridade, porque nem sempre o hospital da cidade, a Santa Casa, tem soro disponível para todas as serpentes. Você pode se acidentar e achando que indo para o hospital você vai ser atendido, e nem sempre você tem essas condições. Santa Cruz do Rio Pardo fica a 4 horas de carro até São Paulo. Eu já fui chamado na Santa Casa para identificar a serpente, e depois nos demos conta de que eles não tinham o soro adequado para aquele acidente, e a pessoa precisou pegar e pôr o acidentado num carro e correr para São Paulo para ser atendido no Hospital Vital Brasil, dentro do Instituto Butantã. Nossa. Agora, Guilherme, e se a pessoa não souber qual foi o tipo da serpente que foi picado pelo tipo da serpente, qual é o procedimento? Olha, eu vou relatar sobre isso um pouquinho mais na frente, bem detalhadamente, entendeu? Ah, ok, certo. E não é tão simples, mas não é impossível também, sabe? Entendi. Então, agora nós vamos passar para a quarta pergunta, que foi enviada por Reinaldo Santos, de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Que ele pergunta: uma cobra, quando pica outra, a cobra picada sobrevive? Vamos lá. Reinaldo, os animais que são naturalmente predadores de serpente, sejam eles, por exemplo, uma ave de rapina ou uma cobra como a nossa mussurana, que se alimenta de outras serpentes, ou um mamífero como o mangusto asiático, que é um animal que se alimenta de serpentes, todos desenvolveram ao longo do tempo um mecanismo de defesa
que os torna imunes à ação do veneno. Mas ouça com atenção esta curiosidade, Reinaldo. O sapo não é considerado um animal peçonhento, porque embora ele tenha de cada lado da cabeça uma glândula que produz uma mortífera toxina, ele não possui capacidade de transferir o veneno para ninguém. Ele tem o veneno, mas não tem como passar isso para a gente, lançar isso na gente, através de mordida ou de outra forma. Mas no Instituto Butantan, eles fazem uma demonstração. Um técnico comprime a glândula do sapo com 2 dedos, e quando o veneno leitoso aflora na pele devido a essa compressão, ele habilmente faz esse veneno gotejar dentro da boca de uma jararaca adulta, cuja picada certamente poderia matar um ser humano em poucos minutos. Bem, minutos depois da jararaca receber essa gota de veneno do sapo dentro da sua boca, ela vira de barriga para cima e começa a convulsionar, que é o primeiro sintoma de que um réptil está à beira da morte. Um jacaré, se receber um tiro, vira de barriga para cima. Uma cobra, quando recebe o impacto de uma paulada, vira de barriga para cima e convulsiona. E uma jararaca, quando recebe 2 gotas do veneno do sapo pingar dentro da boca dela, em poucos minutos ela vira de barriga para cima e entra em convulsão. Portanto, um cachorro agressivo que ousar mastigar um sapo tem grande chance de acabar morrendo, porque o veneno que o sapo contém, ele é letal, ele mata um animal, mata uma pessoa também. Só que o sapo não tem competência para fazer isso por conta própria. Por isso o sapo não é considerado um animal peçonhento, mas você não pode subestimar o veneno que o sapo tem. Entendi. E olha, eu nunca imaginei que acontecesse isso com o sapo. Veja, uma vez no aniversário dos meus filhos, nós temos essa foto, é uma foto que a gente tem estima por ela. Tem uma foto de uma mesa de aniversário com bolo bonito, garrafas de refrigerante, os doces, tudo, e um sapão no meio da mesa lá, um sapão aí de 1/2 quilo lá. O que esse sapo tá fazendo na tua mesa de aniversário aí, pô? O sapo apareceu no quintal, o sapo, fui lá e catei o sapo com a mão. Você leva a mão pelas costas do sapo e aperta, ele tem uma estrutura óssea com uma cintura, sabe? Então, você segura na cintura e começa a espernear, mas você aperta, ele não tem como escapar, que a cintura é mais delgada. E eu peguei o sapo e pus em cima da mesa junto com os doces, com o bolo lá, para todo mundo perder esse medo do sapo, sabe? O sapo ficou todo importando na nossa mesa lá. Daí, vamos tirar foto do sapo na mesa. Tiramos uma foto, eu catei o sapo de novo, daí vim no quintal, falei, vai com Deus, sapo, né? Para não ficar, ai meu Deus, olha o sapo, né? O sapo não põe ninguém em risco, né? Quer dizer que o sapo se tornou atração do aniversário. Virou atração do aniversário e persona ilustre na nossa festa. Mas, o Guilherme, sabe que tem pessoas que têm fobia de sapos, né? Claro que tem, eles têm. E essa fobia de sapo chama batracofobia, né? Batracofobia. É porque o sapo é um batráquio, né? Isso. E essas pessoas que têm fobia de sapo, muitas delas deixaram de achar um bom casamento, que existe uma lenda que se a moça beijar o sapo, ele pode virar um príncipe, não é? Não sei não, viu? Agora, a fobia de cobra, muitas pessoas têm fobia de cobra. Minha mãe tinha pavor de cobra. Até na televisão, certas pessoas, quando veem cobra, tem assim pavor, que parece que é tão real, porque o medo se torna aquela imagem real, né? Na verdade, é uma herança cultural medonha, né? Porque a própria Bíblia faz uma associação da cobra com o mal, não é? Isso. Você vê, a serpente que oferece a maçã, não é? Então, ficou muito forte isso aí, a imagem. E como ela tem, muitas delas são peçonhentas, tem a competência de injetar o veneno na gente e nos matar,
né? Nem todas têm, mas muitas têm, a pessoa vê a cobra e é a imagem da morte, né? Eles têm horror. Eu tenho um irmão mais velho que eu, que é médico, que ele não passa com o carro em cima de uma cobra, de medo da cobra se enroscar no pneu, entendeu? E depois, a hora que ele parar o carro, ela não está morta de tudo, ainda tem competência para causar um dano. Ele tem horror da cobra. E é um médico, ele não gosta de mexer com o bicho, não. É um medo irracional. É irracional. Intenso, né? Tá encalacrado no inconsciente, não há quem tire, né? Você pode falar, escuta, fique tranquilo, vou mostrar para você que não vai acontecer nada. Ele fala, pode mostrar, mas eu não chego perto disso aí, não. Agora, Guilherme, como é que chamam a fobia? Qual é o nome da fobia por serpentes? Ofidiofobia, né? As serpentes são chamadas de ofídeos, né? Isso. Então, é ofidiofobia. Mas tem gente que chama de sografobia. Eu não sei se vocês fazem essa comparação por maldade, que a sogra parece com a cobra. Meu Deus, coitada da sogra. Tem sogra muito boa. Eu estou fazendo uma brincadeira, que a sogra não vão gostar, mas é uma brincadeira de mau gosto. Verdade. Mas o medo, o pavor por cobra é a segunda fobia mais comum do mundo, que chega a afetar até 10%. Eu li esses dias uma notícia sobre isso. Uhum. E é difícil as pessoas que dizem mesmo que não tem medo de cobra. É muito raro, todo mundo, porque é muito forte, é cultural, é ensinado, não é? Isso. E essa imagem de maldade que a cobra tem, né? Dela representar o mal, ser um símbolo do mal, é muito forte, né? Na nossa cultura. Exatamente. E você acredita, pelo conhecimento que você tem a respeito de serpentes, isso é no mundo, é mundial? Ou mais mundial. Acontece no Brasil? Não, é mundial, sem dúvida nenhuma, tenho certeza absoluta. Olha. O mundo todo tem o pavor da serpente. Em qualquer filme de qualquer país que for usado ela, sempre causa muito pavor, né? A cobra realmente ela é um símbolo muito forte dela. Certo. Agora, Guilherme, existe muitas espécies de serpentes que elas são muito bonitas, não? Existe, e a quantidade de serpentes não venenosas é muito maior do que de serpentes venenosas, entendeu? Eu tenho aqui de posse, na minha biblioteca, um livro do professor Afrânio do Amaral sobre as serpentes brasileiras, sabe? É um livro grosso, com fotografia e desenho feito à mão por gente muito talentosa, que não são fotos, são desenhos feitos por artistas que são capazes de desenhar um passarinho, um beija-flor, um peixe com uma perfeição incrível, como se fosse uma máquina fotográfica, né? Na verdade, ele ficou observando o animal muito tempo, olhando para fotos que alguém fez do animal, e depois transportou isso para a forma de desenho, mas com uma habilidade, com uma delicadeza, com uma perfeição muito grande, né? E esse livro do professor Afrânio do Amaral é grosso, ele teria, assim, uns 3 centímetros de grossura, por exemplo, né? Para ter uma ideia de volume. E o capítulo que diz respeito às serpentes venenosas não dá mais que meio centímetro dos 3 centímetros do livro. Nossa! Então, não chega a ser 10% das páginas que vão oferecer informação a respeito das cobras venenosas do Brasil. Quer dizer, o maior volume das páginas é uma infinidade de serpentes que não oferece risco nenhum, sabe? Sei. Mas é complicado porque, por exemplo, se eu me deparar com uma serpente, eu não quero nem saber, olhar para ela e analisar e falar, não, essa daí não tem perigo nenhum.
Imagina, eu quero sumir de perto. As técnicas que existem, que são confiáveis, as técnicas que você pode acreditar 100% na efetividade delas, elas exigem uma aproximação razoável, nem que seja da serpente morta, não é? A pau, né? Ou a tiro, a paulada, ou a pedrada, que seja, não é? Porque quando a gente é criança, não, a cobra venenosa tem a cabeça triangular, aqui não tem a cabeça triangular, isso tudo é muito vago, sabe? Isso aí não serve como referência. As informações que realmente dão credibilidade, elas diz respeito ao formato da pupila da serpente, a presença de duas fossas lacrimais na serpente, além da narina, sabe? Então isso aí não dá para ver a 2 metros de distância, você tem que chegar perto da cobra para saber. Mas uma serpente morta, abatida, se você pegar ela e olhar para ela a 30 centímetros, a 50 centímetros de distância, todas elas permitem, com 100% de acurácia, você saber se ela é venenosa ou não. Porque existem algumas marcas de informação, alguns dados de informação, que eles são inconfundíveis, entendeu? No livro que eu escrevi, eu tenho um capítulo sobre as serpentes e tenho os métodos de você identificar uma serpente venenosa, né? As perguntas aí não dizem respeito a isso, e se eu me estender nesse capítulo, pode ser que a gente não acabe não respondendo as perguntas, né? Sim. Mas são informações que te dão 100% de segurança para identificar se a cobra que picou alguém tem a competência para pôr veneno dentro da gente ou não. As cobras venenosas, elas têm umas marcas que você pode identificá-las e são 100% perfeitamente possíveis de ser notadas. Nossa, que bacana. Então, esse capítulo no seu livro é como um manual. Exatamente. É o último capítulo, eu fiz questão que ele ficasse nas últimas páginas. O meu livro tem diversas histórias, e depois tem um glossário de vocabulário guarani, porque como o livro diz muito a respeito a assuntos da floresta, muitos termos estão usados na língua indígena, no vocabulário brasileiro, né? Então tem um glossário de palavras para você saber o que quer dizer tal expressão na língua do índio no português. E esse capítulo das cobras eu deixei depois desse vocabulário ainda, para ser o último capítulo, para ser facilmente acessível. Então a pessoa pega o livro, olha de trás para frente, as últimas páginas vão ser sobre as serpentes venenosas, como identificá-las, o que fazer no acidente ofídico, o que não fazer, que é importante saber também, como identificar, quais são os soros disponíveis que existem e como saber aplicar o soro correto. Isso tudo está nesse capítulo do meu livro. Muito bacana isso. Vamos tocar em frente aí a resposta. Vamos lá. Proseando e ouvindo música, também se aprende. 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 Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá. Agora, Guilherme,
quinta questão que nós recebemos veio da Guatemala, que é um país da América Central. Foi feita pelo ouvinte Rafael Sandovi, que por acaso também não informou o nome da cidade onde ele reside. Mas o questionamento dele é: as anacondas realmente existem, Guilherme? Bom, elas não existem, Rafael, pelo menos com aquelas dimensões gigantescas mostradas nos filmes. As anacondas monstruosas são apenas uma lenda de Hollywood. Na Amazônia, nós temos uma sucuri enorme de coloração verde escuro, bem maior e mais pesada que a sucuri amarela do Pantanal. Pois bem, essa serpente, cujo corpo tem o diâmetro de uma moringa de barro de levar água na roça, lá onde fica a maior floresta tropical do mundo, é também apelidada de anaconda. Já na Ásia e na África, existem as pythons, e se escreve Pythons, pythons. Nós podemos dizer em português pitons, mas o correto, a pronúncia é python, e o I aí é feito com Y, com a letra Y. E embora elas alcancem maior comprimento que as nossas sucuris, elas são fisicamente mais modestas do que a sucuri da Amazônia, porque elas são mais fracas fisicamente, não tem o porte físico de uma sucuri amazônica. Uma sucuri amazônica, que pode atingir 8 metros, pesa cerca de 180 quilos. Ela é bem mais pesada e mais musculosa do que uma python asiática. E a sucuri alimenta-se de capivaras, de porcos selvagens, de veados, bezerros, e estando faminta, pode atacar e engolir um cão de grande porte ou um menino de 12, 13 anos de idade, por exemplo. Existem históricos com registros verdadeiros desse tipo de agressão, de ter pego seres humanos. Todas as serpentes que eu mencionei não são venenosas, nem as sucuris, nem as pythons. Elas matam por contrição, por aperto, digamos assim. Uhum. Nossa, mas olha, Guilherme, como é interessante isso, porque a vida inteira eu imaginava, por exemplo, para diferenciar uma coral venenosa da não venenosa, da inofensiva, eu aprendi que a coral falsa coral, não é a barriga dela, os anéis dela não eram em volta toda dela, era só em cima. E a barriga dela, não sei como é o nome correto, é branco. E, na verdade, não tem nada a ver, né? Isso. Não. Olha, existe, essa é uma forma de identificação que não se emprega na nossa fauna. Existe uma outra identificação, até em versos em inglês, de que se o anel vermelho não tiver contato com o anel branco, é porque ela é venenosa ou não, entendeu? Quer dizer, naquelas que você tem uma sequência entre o preto, o branco e o vermelho, diferente da sequência da venenosa para não venenosa, sabe? Quando o anel preto encosta no vermelho, ela é venenosa. Quando o branco encosta, isso aí tudo é válido para a fauna de outros países, que não é o Brasil. Para a nossa fauna, essas regras não servem, não se aplicam. Tanto do anel não ser completo, quer dizer, na parte ventral, que é chamado, do ventre, a parte da barriga, ela ser branca, então o anel não dá a volta completa no corpo, né? Nada disso se aplica na serpente brasileira. Sabe, as regras de identificação aqui são outras. E também isso está descrito com perfeição
no livro, não estou fazendo propaganda do livro, é que o assunto é amplo, você precisa ler bastante para saber a respeito, entendeu? A serpente coral e a falsa coral, elas são identificadas pelo olho, não por outra forma, principalmente pelo olho. A coral venenosa, o olho dela é minúsculo, é menor que a pólvora de um palito de fósforo, e é preto, o olho é negro com uma bolinha de sagu preta, entendeu? Certo. Ou como a ova do estrujão, que é um alimento chique e caríssimo, né? Então, o olho da serpente, da coral, é verdadeira, venenosa, nós nem conseguimos, na verdade, dependendo da distância, enxergar o olho. Se você tiver com a cobra a 2 metros de você, um homem tem normalmente 1,70 m, 1,80 m de altura, não é? Sim. Uma distância um pouco maior que a altura do homem, que seria 2 metros, ele tem dificuldade de enxergar o olho da cobra. Precisa muito esforço para ele ver o olho de uma cobra venenosa, de uma coral venenosa, porque é uma bolinha negra menor que a pólvora de um palito de fósforo. A cobra tem a grossura mais fina do que um cabo de vassoura, porque a coral é uma cobra de pequeno porte, entendeu? Não é uma cobra grande como as outras. E com o olho pequeno e negro, ele não enxerga. Já a coral não venenosa, ela tem um olho quase o tamanho do olho de um olho de galinha, de um lambari. Nossa, interessante. E a forma do olho também semelhante ao olho da galinha. Ela tem a pupila cor de mel com a íris, que é o centro do nosso olho, chama íris, né? Sim. A íris escura, marrom escura ou negra. Mas você teria, então, uma circunferência um pouco menor que um botão de camisa, tamanho de um confete de carnaval, digamos assim, entendeu? Sei. De cor amarelada, com a íris negra no centro. Aliás, essa descrição é do olho das cobras não venenosas, sabe? Uhum. E a coral não venenosa tem esse olho também. Agora, as serpentes venenosas do Brasil, todas elas têm a pupila, que é a parte do olho, cor de mel, amarelada, mas a íris, que seria o centro do olho das serpentes venenosas, é uma fenda vertical, um risquinho vertical, como o olho do gato quando está no sol. Já viu um olho do gato? Já. É quase um risquinho vertical o olho dele, não é? É. Só abre formando um pequeno elipse se ele estiver na sombra. Quando ele vai para o sol, aquela janela para a entrada da luz se fecha com uma proteção natural, deixando entrar uma quantidade mínima de luminosidade, e se transforma numa fenda vertical, um risco vertical, como se tivesse uma bolinha colorida, passasse um cortezinho de gilete de cima para baixo, assim, um risquinho só, não é? É. Esse é o olho do gato e é o olho de todas as cobras venenosas do Brasil. Olha, com exceção da coral, que a coral é uma exceção à regra. A coral, o olho dela é uma bolinha negra menor que a pólvora de um palito de fósforo. Olha, prosa muito interessante essa, né? Agora, Guilherme, nós temos ainda um tempinho. Eu gostaria que você contasse assim um fato que para você, esse tempo todo que você ficou envolvido com serpentes, um fato assim muito interessante que você assim se tornou inesquecível para você. Olha, vamos voltar. As pessoas às vezes me perguntam, Guilherme, de onde surgiu essa atração sua pelas serpentes, né? Como é que você começou a gostar disso? Voltando mais uma vez ao meu livro,
eu falo lá que não foi por acaso que eu aprendi a tomar gosto, a me transformar num fornecedor de serpente do Instituto Butantan. O conhecedor de serpentes é um herpetologista. Eu não me considero um deles, porque você, para ter esse título, você tem que ter um estudo acadêmico a respeito, e eu nunca estudei formalmente. Eu sei bastante. Tanto é que quando tem um acidente ofídico na cidade, os médicos do hospital, mais velhos ou mais jovens, não têm segurança para identificar uma serpente, e por temor, e por ter o meu conhecimento disponível, eu sempre recebo um telefonema: você pode descer aqui no hospital, por favor? Doutor fulano está pedindo para você identificar uma cobra, né? Chega lá, às vezes a cobra é facilmente identificável, mas ele prefere que passar pelo meu escrutínio do que ele dizer qual cobra que é, por temor de errar e não fazer o uso correto do soro mais exato, digamos assim. Bom, e esse conhecimento, no livro que eu escrevi, no início do último capítulo, que eu trato das serpentes venenosas, eu deixo lá patente que eu aprendi isso, a gostar disso, com o meu pai. Meu pai era fornecedor de serpentes do Instituto Butantan. E a casa onde eu me criei, eu digo no livro, era uma casa diferente das outras. A minha casa era a casa de um açougueiro, caçador e pescador. Então lá sempre tinha gente sapecando vara de bambu no fogo para preparar as varas. Nós não comprávamos as varas em loja de caça e pesca, nós tirávamos no mato, queimávamos a vara no fogo e as pendurávamos de ponta cabeça na garagem do caminhão com um peso de tijolo na ponta para ficar retinha. Depois que ela estava seca, recebia o cabresto. Na casa do meu pai sempre tinha um cabrito morrendo a faca, um porco, uma leitoa. Sempre tinha gente lidando com carne de caça. Na casa do meu pai sempre tinha alguém dando tiro numa tábua para ver se a carga de chumbo estava agrupando bem daquela forma que ele tinha carregado o cartucho. Então você escutava lá, pau, pau, e ninguém se assustava. Tinha gente experimentando espingarda lá no fundo do quintal. E perto da garagem do meu pai tinha umas caixas sinistras, sabe, escrito assim, Instituto Butantan, com letras pretas, e cuidado, cobra venenosa. Meus amigos nem se atreviam a chegar perto daquelas caixas lá. Eram as caixas onde meu pai acondicionava as cobras para mandar pelo trem para São Paulo, entendeu? Então, meu pai era um fornecedor de serpente e eu aprendi com ele. E como você perguntou, quais os episódios que você lembra, um episódio mais marcante, né? Uma vez eu era menino ainda, nós estávamos no Rio Grande do Sul, numa estrada de terra, entre Ijuí e Uruguaiana, na divisa do Brasil com o Uruguai, no sul do Rio Grande do Sul, lá. Na estrada de terra, dali a pouco o trânsito parou, começou a juntar carro, o negócio não ia, e não era uma rodovia com pavimentação, onde eles põem um funcionário, aquela placa, para e siga lá, libera o sentido do tráfego numa direção e interdita no outro e vice-versa, né, para fazer um reparo. Era uma estrada de terra. Uma hora meu pai falava, vou ver o que está acontecendo, se é um desastre de carro, o que é que está acontecendo. Eu desci e fui com ele. Quando chegamos lá perto, estava um trole, um tipo de uma carroça longa, parecendo um coche porçal para boi, com 4 rodas, não 2, como a carroça do caipira paulista, e um casal de velhos, de 70 anos, 70 e poucos anos, cada um com um chapéu de roça grande, parecendo um sombreiro de mexicano, de palha, e parado com um cavalo, e no meio da estrada uma cascavel enrolada naquele pacote. O homem não tocava a carroça, de medo da cascavel picar o cavalo dele, que era um animal caro, precioso, ele não ia expor o seu parceiro de trabalho ao risco de ser picado.
e não passava 2 carros na estrada. Se não tirasse o carroça de lá, o trole, ninguém passaria. E ninguém se habilitava a ir lá e lidar com o estrupício, entendeu? Sim. Meu pai foi lá e tomou conta da situação, o resto já é fácil saber como é que ele fez. Ele mandou um terrão no pacote da cobra, a cobra aceitou bem a terrãozada, não se mexeu, ele caçou um outro terrão de terra, mandou, ela falou, bom, eu vou mexer daqui porque o negócio tá ficando feio aqui, né? Quando ela desmanchou o rolo e se propôs a andar, embora não tenha perna, a se mexer, meu pai deu 3, 4 passos, chegou por trás, pegou ela pelo rabo, girou ela no ar e deu uma bagaçada, a cabeça bateu no piso, pá! Já abriu com a pancada, esguichou sangue, ele deu outro giro na cobra, mais uma paulada, a cobra foi para o espaço, sem dúvida, morreu, agredida, e virou aquela buzinação de carro, tudo em homenagem ao velho. Olha só. E eu voltei para o carro, o moleque mais orgulhoso do mundo. Eu imagino isso que eu ia comentar. Você, um menino, assistindo, vendo toda essa cena, olha, foi aí que nasceu essa paixão pela serpente. Um dos episódios marcantes que eu posso narrar, entendeu? Muito bacana. Guilherme, nós temos muito mais perguntas, questionamentos dos ouvintes da Rádio Barreirinha, mas nosso tempo agora está acabando, então nós voltaremos na próxima semana, continuando com esse mesmo assunto, que é um assunto que, olha, tem muito o que falar, não é? Sem dúvida, ele é um assunto meio místico, né? Todo mundo gosta desse assunto, embora ninguém goste de cobra, as pessoas podem saber. E estamos aqui para prestar esclarecimento. Vou responder essas 5 perguntas a mais que foram enviadas, e se eventualmente aparecer outras questões, nós podemos responder também. É isso aí. Então, olha, eu gostaria de agradecê-lo, Guilherme, pela paciência. Eu sei que você já estava acostumado com a Ana, com todo o ritmo dela, outro ritmo, mas a gente devagar, nós vamos aprendendo. Não, vai ser um prazer trabalhar com você, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Prazer é meu, uma honra é minha. Então, nós voltamos na próxima semana com o Proseando e Ouvindo Música Também Se Aprende. Eu gostaria de enviar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Barreirinha, para o senhor Luiz Guerra, para a Ana também, e todos aqueles que nos acompanharam hoje e que eu espero que nos acompanhem todas as semanas. Então, abraço, Guilherme. Tá, um abraço para todo mundo também, viu? Um abraço meu. Muito obrigado. Proseando e ouvindo música também se aprende. 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 Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá.